Alô, alô, YouTube! O conflito da Ucrânia é culpa da OTAN. A OTAN protege a Europa. A OTAN é imperialista. A OTAN evitou a Terceira Guerra Mundial. Com os eventos da Ucrânia versus a Rússia, todo mundo está falando contra ou a favor da OTAN. Mas o que é a OTAN? Como que surgiu? O que faz? Quais os benefícios que países membros têm e qual que é o preço que eles têm que pagar? Bora descobrir tudo isso. Como sempre, vamos voltar no tempo e ver o que estava acontecendo no mundo antes de surgir a OTAN. Entre 1914 e 18, teve a Primeira Guerra Mundial, chamada na época de a Grande Guerra, porque ela foi a maior e mais devastadora guerra que a humanidade tinha experimentado até o momento. Com medo de uma nova guerra ainda mais devastadora, alguns países se uniram para formar a Liga das Nações, uma tentativa de promover união e garantir paz mundial. Mas não deu muito certo, porque em 1939 teve a Segunda Guerra Mundial. Pois é, a Liga falhou. E de novo a humanidade sofreu uma grande guerra, que foi maior e mais devastadora que a primeira. E ela concluiu introduzindo uma nova maneira de potencialmente destruir um país inteiro, talvez até o mundo: armas nucleares. Com o final da Segunda Guerra, muitos países, especialmente europeus, que foi um dos principais palcos da guerra, eles queriam tentar se reunir e ver alguma forma de tentar evitar uma futura guerra, que teria o potencial de ser apocalíptica. As Nações Unidas e a União Europeia são duas organizações que surgiram das cinzas da guerra, mas ainda assim, elas eram organizações diplomáticas e econômicas. Nenhuma delas era uma aliança militar, algo que garantisse a segurança de um país. Afinal, diplomacia às vezes pode não dar certo, e a Liga das Nações era uma prova disso. Foi aí que em 1947, dois países que por séculos foram inimigos, decidiram deixar os problemas de lado e focar em um inimigo em comum, a Alemanha, aquele país que guerreou contra eles nas duas últimas guerras. Então eles fizeram uma aliança militar, assinaram um tratado de aliança e assistência mútua, conhecido como Tratado de Dunkerque, que prometia que, se algum deles fosse invadido pela Alemanha de novo, eles já iriam se unir para ir contra a Alemanha. Essa aliança expandiu para incluir outros países, como a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que também eram países que foram invadidos pela Alemanha nas duas guerras mundiais. E como que estava o resto da Europa? Bem, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha expandiu e conseguiu bastante território, mas isso fez com que ela tivesse dois lados principais, duas frentes, onde ela tinha que focar bastante. A luta na frente oriental era liderada principalmente pela União Soviética, e do lado ocidental tinha os Estados Unidos e os aliados. Com o final da guerra, os dois lados avançaram e espremeram a Alemanha, fazendo com que o país ficasse dividido em dois, até mesmo a capital. Um pedaço dos soviéticos e outro pedaço dos Estados Unidos e os aliados. Foi aí que grande parte da briga e divisão de leste contra oeste começou. No final da guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, eles quase que imediatamente começaram a competir entre si por controle e influência. Algumas pessoas dizem que é por motivos ideológicos. Os Estados Unidos diziam que queriam promover democracia e liberdade em outros países, enquanto a União Soviética dizia que queria promover uma sociedade igualitária e socialista. Mas muitos concordam que os dois brigavam por poder. Eles diretamente e indiretamente iam em outros países, inclusive aqui na América do Sul, para tentar apoiar a sua causa e trazer aquele país para o seu lado. Isso foi basicamente a Guerra Fria. Não era uma terceira guerra mundial nuclear, mas tinha o potencial de ser. Entre 1948 e 49, Stalin decidiu bloquear aquela parte de Berlim Ocidental do resto do Ocidente, para eles não receberem mais nada, um evento que ficou conhecido como Bloqueio de Berlim. Mas o Oeste se uniu contra isso, e eles mandaram suprimentos e alimentos para os cidadãos lá no Berlim Ocidental, principalmente por avião. Aí muitos países começaram a ficar com mais medo da União Soviética, e achar que eles potencialmente poderiam se tornar uma nova ameaça no futuro, principalmente os Estados Unidos. Foi aí que em 1949, os países membros do Tratado de Dunkerque se uniram com outros países, os Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e a Islândia. E eles decidiram que precisavam expandir aquela aliança para eles se juntarem contra a ameaça soviética, criando então a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN. A grande maior parte do acordo é somente para garantir a segurança dos membros, e é basicamente isso, uma aliança militar entre os países da Europa e do Atlântico Norte, para eles se defenderem. O primeiro secretário-geral da OTAN resumiu o propósito da aliança como manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães embaixo. Ou seja, para eles, na época, a OTAN ela servia para prevenir uma futura agressão da Alemanha, barrar a expansão da União Soviética e trazer como aliado os Estados Unidos. É uma potência militar
que seria bom já ter eles do lado desde o começo caso tivesse uma nova guerra. O tratado tem muitos artigos, mas a alma dele é o artigo 5, que diz mais ou menos: as partes concordam em que um ataque armado contra uma ou várias delas será considerado um ataque a todas e, consequentemente, cada uma, no exercício do direito de legítima defesa, individual ou coletiva, prestará assistência à parte ou partes assim atacadas, inclusive o emprego de força armada. Resumindo, se um outro país atacar mesmo que seja um só membro desse tratado, todos os outros países da aliança se comprometem que eles vão responder o atacante. Ou seja, um ataque em um é considerado como um ataque em todos. Desde a criação, esse artigo só foi usado uma vez, quando os Estados Unidos sofreram os atentados de 11 de setembro. A OTAN foi convocada para ajudar atuando lá no Afeganistão, participando de 2 operações militares. No começo tinha 12 fundadores, mas desde então a aliança foi crescendo e hoje tem 30 membros, com alguns outros países tendo vontade de querer fazer parte também. O artigo 10 do tratado diz que qualquer país europeu que for convidado pode participar. Mas para fazer parte, tem algumas regras, não é só querer não ou ser convidado. Primeiro, todos os membros atuais, eles devem aceitar, nenhum pode dizer não. Segundo, somente países europeus podem se juntar, por isso que o Japão ou a Coreia do Sul não fazem parte, por exemplo. Além disso, cada membro também pode propor outros critérios diferentes para futuras adesões na aliança. Para ser aceito, o país que quer fazer parte também tem que atender alguns critérios e concordar em reportar em algumas áreas principais. Primeiro, tem que ter disponibilidade de resolver disputas internacionais étnicas ou de território por meios pacíficos. Segundo, tem que se comprometer com o Estado de Direito e direitos humanos. Terceiro, tem que ter um controle democrático das Forças Armadas, ou seja, quem cuida do exército é um governo eleito democraticamente, e não um ditador ou um partido ditador. Quarto, ele tem que ter a capacidade de contribuir com a defesa da aliança e suas missões, ou seja, você tem que ter um exército e tem que manter esse exército. Quinto, ele tem que ser capaz de manter segurança de informações. E por último, as regras e legislações que o país tem não podem ser contra cooperação com a OTAN. Além disso, também super importante, um país que quer ser membro, ele não pode estar participando de um conflito atual, que ainda não terminou. Hoje em dia, a OTAN se tornou muito mais que só uma aliança ou um tratado entre países. Ela é uma organização com sua própria estrutura, até com uma matriz lá na Bélgica. Tem bastante coisa nessa estrutura, mas basicamente podemos dividir em 2 partes principais. Um lado militar, onde fica os generais, outros militares, qualquer pessoa que trabalha nessa área, e tem um lado civil, com diplomatas e funcionários da administração da OTAN. A parte mais importante dessa estrutura é o Conselho do Norte Atlântico, porque é esse conselho que toma as decisões. O conselho é liderado por um cara chamado secretário-geral, e esse cara não é um general ou não tem uma função militar. Muitas vezes ele é um político que já foi primeiro-ministro em algum outro país. Por exemplo, o secretário-geral atual, ele serviu como primeiro-ministro lá na Noruega. Esse secretário-geral, ele serve por um mandato de 4 anos, que pode ser prolongado sem limites por mais 4 anos. Ele tem um papel de coordenar o trabalho da aliança, liderar as pessoas que trabalham na administração da OTAN, presidir reuniões do conselho e também ser o porta-voz da OTAN. O Conselho Norte-Atlântico, ele é formado por todos os membros da aliança. Cada país manda um diplomata. E cada membro tem a mesma voz. E todas as decisões são tomadas em unanimidade. Não há votação. Para formar toda essa estrutura, na verdade todos os países mandam pessoas tanto na parte civil quanto militares. Mas apesar de ter esse lado militar e de ser uma aliança militar, a OTAN não tem um exército dela, ou algo parecido como as forças de manutenção da paz da ONU. O que acontece é que, quando solicitado, os países membros da OTAN voluntariam as suas próprias tropas e equipamentos para participar de operações lideradas pela OTAN. Cada membro paga e sustenta suas próprias forças armadas, e cada membro também custeia o envio de suas tropas. Então, se tem um problema lá na Lituânia, por exemplo, a Rússia decide invadir, todo mundo, inclusive os países bem longe, como Portugal, o Canadá, os Estados Unidos, tem que mandar seus exércitos para lá, para ajudar, e eles que custeiam todo esse envio. Nas regras, a aliança diz que os países membros eles devem gastar 2% de seu PIB em defesa. Parece caro, ainda mais para um país pequeno, potencialmente ter que defender um outro país mega longe, com um problema que tem nada a ver com ele. Mas por esse preço, um país pequeno ganha um exército enorme, que está pronto para te defender. É melhor do que ficar sozinho, como a Ucrânia está agora.
Mas quase nenhum país segue essa regra dos 2%. A média de gastos, na verdade, é mais ou menos 1,18% do PIB. Enquanto alguns outros países, como a Grécia, Estônia, Reino Unido, România, Polônia e Letônia, eles têm gastado mais que 2%. O maior deles é os Estados Unidos, na verdade, gastando em torno de 3,7% de seu PIB. Hoje, a OTAN tem em torno de 3,6 milhões de soldados ativos e mais de 3,7 milhões de reservistas. Ou seja, se um dia precisar, 7,3 milhões de soldados podem ser mobilizados. Juntos, eles têm a maior força militar do mundo. Quase $1 trilhão é gasto todo ano. E 57% de todo o gasto militar do mundo é da OTAN, com os Estados Unidos sendo os que mais bancam tudo isso. Como não tem mais a Guerra Fria, teoricamente, ou pelo menos até agora, as maiores preocupações da OTAN estão no crescimento da agressão russa, o terrorismo no Oriente Médio, o desenvolvimento de armas de destruição em massa, cyberataques e ameaças no abastecimento de energia. O que as pessoas falam mal da OTAN? Bem, as principais críticas estão no fato da organização ter surgido durante a Guerra Fria para conter o avanço da União Soviética. Esse era basicamente o propósito deles. E também não deixar mais a Alemanha querer invadir as pessoas. Mas a Alemanha hoje faz parte da OTAN e não existe mais União Soviética. Ou seja, teoricamente não precisaria mais de OTAN. Muitos falam também que a OTAN é um instrumento militar dos Estados Unidos para espalhar o imperialismo deles e o controle, para eles controlarem tudo. Muitos falam que foi por causa da OTAN que a Guerra Fria foi mais intensa, quase tendo uma terceira guerra mundial. Historicamente, alianças militares, grande parte das vezes, causaram mais guerras do que impediram, como por exemplo foi a Primeira Guerra Mundial, quando por causa de uma aliança que o outro tinha com aliança com o outro, todo mundo entrou na briga. Também muitos falam que não há necessidade da OTAN aderir novos membros, e que isso até é uma violação de uma promessa que eles fizeram muito tempo atrás, quando eles estavam negociando a unificação da Alemanha. Falamos um pouco melhor disso naquele vídeo sobre quem que é o culpado da guerra da Ucrânia. Clica no link do cartão aqui na direita, se você quiser ver, e já aproveita e aperta o botão de se inscrever e da notificação para não perder os vídeos futuros. Por outro lado, o que as pessoas falam bem da OTAN? Bem, muitos falam que a OTAN, na verdade, ela evitou que houvesse uma terceira guerra mundial, principalmente contendo a expansão da União Soviética. A aliança, ela trouxe aquela teoria de intimidação e doutrina de destruição mútua. O que é isso? Na intimidação, a ideia é que, como eu tenho uma arma maior que você, ou uma arma melhor que você nem vai usar me atacar, porque sabe que vai apanhar. Ou seja, pelo fato da OTAN ser bem armada, nenhum país se atreveu a ir contra ela. A segunda teoria sobre destruição mútua é parecida com a primeira, mas com armas de destruição em massa. Um país, ele não vai querer guerrear com outro que tem armas nucleares, como a OTAN. A OTAN, ou nenhum membro da OTAN, também não vai querer guerrear com outro país que também tem essas armas nucleares, ou outras armas de destruição em massa. Porque se eles guerrearem entre si, é bem provável que nenhum dos dois vai sobreviver no final. Então isso fez com que nenhum país que tivesse armas nucleares guerreasse diretamente um contra o outro. A ex-chanceler da Alemanha sempre falava que a OTAN é super importante, porque a Europa não consegue se defender sozinha, então precisa de uma aliança. E muitos acreditam que a Europa não seria como é hoje sem a OTAN. Mas é isso aí, um mega resumo sobre a OTAN, como que surgiu e como que é a sua estrutura. Deixa nos comentários se você quer saber sobre outras organizações internacionais. Já fizemos vídeos sobre a ONU e eu tenho plano de falar sobre a União Europeia e Mercosul. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima.